Hoje o nosso bate-papo vem mudar a maneira como a gente entende sobre a audição, porque escutar é uma coisa, compreender é outra. E estamos aqui com a nossa fonoaudióloga Joyce Amorim, a nossa fonoaudióloga da Oticom, e meu nome é Inara Correia e estamos indo para mais um Pode Escutar. Joyce, me conta um pouco do diferencial dos aparelhos auditivos da Oticom. Bom, a Oticom é uma empresa que se preocupa muito em oferecer qualidade auditiva para os pacientes. A gente tem um centro de pesquisa que fica em Elixholm, então esse centro de pesquisa consegue desenvolver toda a tecnologia que a gente utiliza. Então a nossa ideia é oferecer sempre uma audição mais natural para que o paciente, para que a audição desse paciente também se desenvolva da forma mais natural possível. É o que eu sempre comento, Joyce, aqui na clínica, é que os pacientes, na maioria das vezes, eles vêm com uma demanda de compreender o som. E a gente sabe que o aparelho auditivo, ele vai trazer audibilidade. E um dos pontos, né, que eu trabalhei exclusivamente com a Oticom é por conta mesmo desse trabalho do Brain Hearing, que é o escutar com o cérebro. Eu queria que você explicasse para a gente, que eu sei que é uma tecnologia patenteada pela Oticom. Explica para a gente o que é a tecnologia Brain Hearing. Bom, o Brain Hearing, ele é um conceito que nos diz que escutar é um processo cognitivo. Então, se eu quero que essa pessoa tenha um desenvolvimento próximo da normalidade, eu não posso restringir as informações. Eu preciso entregar ela da forma mais natural. E aí sim o cérebro consegue desenvolver, né? Tem essa função mais próximo da normalidade possível. Por exemplo, se eu tenho uma perda auditiva e tô ali na rua, tem carro passando. A tecnologia tradicional trabalha com alternância de polaridade de microfone. Então, se ela entende que tem muito ruído no ambiente, ela vai restringir. Isso vai trazer conforto, mas não vai dar acesso às informações que essa pessoa precisa. Que é o que nós temos hoje em dia, né? Vamos supor, eu tô na rua, eu tenho que ter tanto acesso ao ruído quanto o que a pessoa está falando ou o som que eu estou escutando. Seria mais ou menos isso? Isso. Então, uma pessoa que não tem a perda auditiva, quando vai atravessar a rua, ela está exposta a todas as informações. Então, eu tenho carro passando, tem buzina, tem o barulho das pessoas conversando. E isso é importante, né? Essa pessoa tem acesso a essas informações de uma forma equilibrada. Os nossos aparelhos, junto com essa ideia do Brain Hearing, favorecem justamente isso, escutar tudo que acontece no ambiente, mas de uma forma equilibrada. E a demanda assim, dos pacientes, às vezes, a gente sabe que não deixa de ser um investimento, né? Aqui na nossa região tem APACs, né, que trabalham com aparelhos do SUS, mas muita gente, assim, familiares moram em outros países e falam assim, Nara, meu familiar pode mandar um aparelho de fora para mim, eu posso comprar um aparelho na internet, e eu sempre passo para eles que uma coisa é o aparelho auditivo, outra coisa são os amplificadores sonoros, né? Você poderia trazer mais essa diferença pra gente? Bom, os aparelhos auditivos, eles não são só um dispositivo que a gente vai e coloca na orelha, né? Sim. Tem, lógico, né, toda uma tecnologia por trás, envolvida, mas o profissional também faz muita diferença. Quando a gente compra um aparelho de fora, ele não vem calibrado, né, entre aspas, para o que aquela pessoa precisa. E se ela tem alguma dificuldade, ela não tem a quem recorrer, né? Então, muitas vezes também, se essa pessoa compra um aparelho fora do país, mesmo que a gente trabalhe com ele aqui, às vezes a gente não tem assistência, se quebra, a gente não tem como oferecer um reparo, às vezes a gente não consegue programar esse aparelho, a gente não conhece.
Isso quando é realmente um aparelho auditivo, porque existem os amplificadores que não são aparelho auditivo, né, em si. Eles só amplificam o som e isso pode mais atrapalhar do que ajudar. Até prejudicar ainda mais a audição desse paciente, né? É o que eu sempre comento aqui com os pacientes em si, porque não deixa de ser um tratamento, né? Então, a adaptação, a gente sabe que de início pode incomodar, pode trazer algum desconforto, mas a assistência que faz toda a diferença, né? Eu escutar de um paciente foi até engraçado uma vez. O paciente falou: Inara, pelo amor de Deus, diminui, porque tem uma piação no meu ouvido. Eu falei: uma piação? Ele não, tem muito passarinho lá em casa. Eu falei: não tem nada a ver com o aparelho, isso é a ver com os passarinhos da casa. Mas é porque a intenção é que você escute tudo, né, e escute melhor. Bom, a gente sabe hoje que a Oticon também, com o lançamento dos aparelhos Intente, tem também a tecnologia 4D, né, que é uma inteligência artificial. A gente já sabe que o Oticon já trabalha com inteligência artificial há muito tempo, mas o que seria essa tecnologia 4D no qual ele reconhece o movimento, né, do paciente, a intenção do paciente? Sim. O Intente é o primeiro aparelho do mundo que vem com esses sensores 4D. Então, esses sensores, eles têm como objetivo entender a intenção de comunicação daquela pessoa. Então, se a gente tem, por exemplo, em um ambiente, 3 pessoas com exatamente a mesma perda auditiva, mas com necessidades diferentes. Então, por exemplo, estou numa festa, estou chegando nessa festa. Qual que é a minha necessidade auditiva nesse ambiente? Eu preciso ter acesso a tudo, porque se de repente alguém me chama, eu tenho acesso, eu vou conseguir, né, localizar esse som. Agora, se eu tenho uma outra pessoa, né, nesse mesmo ambiente, conversando só com uma pessoa, ela tem outra necessidade, e eu posso ter também uma terceira pessoa conversando com um grupo. Então, elas têm, em teoria, a mesma necessidade audiológica, mas num mesmo ambiente elas precisam de recursos diferentes. Esses sensores vêm exatamente para isso. Ele consegue identificar movimento de cabeça, então eu consigo saber se essa pessoa está conversando só com um ou se ela está conversando com um grupo, várias pessoas, porque ela movimenta a cabeça, se ela está se deslocando no ambiente, porque esses aparelhos têm um acelerômetro que consegue identificar, né, quando essa pessoa está deslocando, então aí ela precisa de uma audição mais aberta. Movimento de cabeça, né, para baixo e para cima, nas laterais, e também a noção espacial. Ele vai analisar o ambiente, a relação sinal-ruído. Então, eu tenho comportamentos específicos com base na necessidade individual. Então, a gente consegue cada vez mais personalizar o suporte com base em várias informações, não só na audiometria. E é importante a gente ressaltar que o fato da Oticon ter um centro de pesquisa, né, Joyce, isso tudo assim, para tentar trazer a audição o mais natural possível. Porque quando a gente pensa em uma prótese auditiva, a gente pensa que no início, igual a gente comentou, tem um desconforto e tudo, mas também ficar sem escutar, porque muitos dos pacientes falam pra gente assim: ai, Nara, eu ainda tô escutando, eu vou deixar piorar para colocar o aparelho. Mas esse esforço auditivo, a longo prazo, né, assim, vai deixando a pessoa mais cansada. Além da perda auditiva, envolve questão social, emocional, e os aparelhos Oticon trazem mais esse conforto, né? É interessante você falar sobre o centro de pesquisa em relação ao esforço, porque tudo a gente testa, né? Então, para a gente ter certeza que aquele recurso que foi desenvolvido realmente serve, que ele é efetivo, a gente realiza vários testes. Então, a gente analisa a dilatação da pupila, atividade cerebral,
frequência cardíaca. Então, tudo isso é levado testado, em consideração, né? Sim, para a gente ter certeza, né, que aquilo realmente é efetivo. A gente não coloca nada nos aparelhos que a gente não sabe o resultado, Sim. não sabe se vai funcionar. Tudo é testado minuciosamente para oferecer o melhor para os nossos pacientes e para os nossos clientes também, né? O esforço de escuta, realmente, se a gente fica muito tempo em privação, a dificuldade fica ainda maior. Então, essa pessoa vai ter mais dificuldade. Existem vários tipos de perda, né? E Sim. uma das mais comuns é a perda sensório-neural. E ela distorce, tem como principal característica essa distorção dos sons. Então, essa pessoa naturalmente já tem uma dificuldade em entender os sons. Se ela fica muito tempo em privação, vai piorar ainda mais. Vai piorar. Essa questão do processamento. É por isso que quando a gente comenta sobre essa maneira diferente da parte auditiva, da parte da compreensão, é porque a gente escuta com o ouvido, mas nós compreendemos com a parte cognitiva, com o cérebro. Sim. Trazendo um pouco aqui para nossa região, em tese de exemplo, eu sempre falo que parece uma estrada na roça. Enquanto passa carro, tem estrada. Se não passa, é como se o mato tomasse conta. Aí eu falo isso com o paciente. Então, você imagina por muito tempo essa pessoa não conseguir transitar. Então, vai demorar mais para essa informação chegar. E hoje se fala muito da correlação das perdas auditivas com demência. Você que está em São Paulo, que eu falo que assim é o nosso polo mesmo, né? Com relação a pesquisas, a gente sabe que você está no mestrado. O que você pode trazer sobre essa correlação de perda auditiva e demência? Bom, a perda auditiva, ela é um fator que contribui para o declínio cognitivo. Existem vários fatores. Sim. Ela não é um fator determinante, mas que contribui. E como um fator que contribui para o declínio cognitivo, ele é um fator modificável. Então a gente pode tirar ele, né, como um risco. Sim. E a gente consegue excluir ele desse risco realizando a estimulação através do aparelho ou de outros dispositivos, dependendo, né, da necessidade daquela pessoa. Mas quando a gente mantém aquela via estimulada, a gente consegue, então, fazer com que o cérebro continue trabalhando, né? Tenha mais sinapses, tenha mais respostas. Sim, exatamente. É como uma pessoa que sofreu um acidente e ficou muito tempo acamada, né? Tem que colocar ela para movimentar, né? Sim, ela pode voltar, né? Dependendo da seriedade do comprometimento que aconteceu. Com os exercícios, com a estimulação certa, ela vai conseguir, né, voltar a retomar ali a atividade do dia a dia, mas ela não vai levantar e sair correndo. Sim, né? sim. A gente tem que ter um trabalho, mas é modificável, a gente consegue alterar. E antes da gente estar gravando o podcast, a gente teve um momento, até mesmo com outros especialistas, que nós falamos sobre o zumbido, né? Eu falo que é um dos males aí dos séculos, até com relação a saúde mental, e o zumbido hoje em dia interfere muito, né, para o paciente. Com relação ao zumbido, o que nós podemos esperar dos aparelhos auditivos? Com o zumbido, é importante sempre ressaltar que o zumbido ele é um sintoma, ele não é uma doença. Então ele é causado, ele é o sintoma de alguma coisa que aconteceu. Pode ser a perda auditiva, pode ser uma rolha de cera, pode ser o uso de estimulantes como café, açúcar. Então a gente tem aí mais de 200 causas possíveis para o zumbido, né? A gente precisa realmente entender, tentar buscar. Existem casos em que o zumbido é o sinal de alguma coisa muito importante. Sim. Então, se alguém apresenta um zumbido, principalmente unilateral, com uma perda progressiva e que evolui muito rápido,
é importante procurar um profissional, um otorrino, para realizar uma avaliação mais aprofundada, porque isso pode ser, por exemplo, um tumor que apareceu, né, em via auditiva. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Foi bom você comentar sobre essa parte da perda unilateral, que é algo que a gente já tem mais cuidado, né, com relação assim, a gente está falando sobre isso aqui entre duas fontes, mas é claro, sempre passando pelo otorrino, que é o médico, né, responsável, é um médico especializado na área. Mas vindo para a parte dos aparelhos auditivos, a gente sabe também que tem recursos mais avançados que trazem mais conforto para essas perdas unilaterais. Porque da mesma forma, a pessoa fala assim, Inara, mas eu já escuto bem de um ouvido, então deixo o outro, mas perde essa localização sonora e tudo. Explica pra gente um pouco sobre o cross. Bom, o cross, ele é um sistema de transmissão de som. Então a gente tem um aparelho auditivo convencional e um microfone que fica ligado o tempo todo e eles ficam ali em comunicação. Existem duas possibilidades de uso do cross, ele como um cross ou como um bicross. Essa pessoa ela pode ter uma orelha normal, que os limiares estão ali dentro dos padrões de normalidade, e uma orelha onde a gente não tem benefício com a amplificação. Pode ser uma anacusia ou pode ser ali os limiares tão rebaixados que a gente não consegue realmente o benefício, né? Esses sons acabam mais atrapalhando a melhor orelha do que ajudando a pior. Sim. Então, no cross, a gente coloca o microfone nessa orelha, né, onde não tem benefício, ele capta as informações do ambiente e envia para melhor. A ideia é fazer com que essa pessoa tenha uma ideia, uma noção de tudo que está acontecendo. De lateralidade, né? Localização sonora. Sim, então ela não vai perder nada, né? Se vem um carro da direita e ela tem essa anacusia na orelha direita, ela vai ter dificuldade para perceber esse som. Então, quando ele é captado pelo microfone, mesmo transmitindo para a melhor orelha, ele consegue perceber. E a gente não tem mais, por exemplo, o efeito sombra da cabeça. Sim, que dá aquela sensação de eco mesmo, né? Sim. E assim, foi bom você falar sobre isso, que isso entra também a parte da perda profunda. Meu ouvido morreu desse lado. Não morreu, né? Hoje em dia tem recursos. E só pra gente encerrar, eu queria queria perguntar para você se você pudesse resumir o propósito da Audicon em uma frase, qual seria, Joyce? Transformar a vida das pessoas através da tecnologia auditiva. Sempre tentar um som mais natural possível, mais próximo da normalidade, né? Sim, com certeza. Mas foi um prazer te ter aqui, muito obrigada. Gente, esse foi mais um Pode Escutar, em comemoração aos 3 anos da clínica com a nossa querida Joyce. Obrigada.